Cidade Alerta Minas, atenção! Começo falando da prisão do homem suspeito de matar um gari. Isso na manhã de hoje. René da Silva Nogueira Júnior foi detido dentro de uma academia na região de Belo Horizonte. É o momento em que ele sai da academia. Atenção, o senhor e a senhora que estão nos acompanhando. Nós estamos falando de um homem que matou um gari, que estava no carro, uma confusão de trânsito e depois de cometer esse crime foi direto para a academia, como se nada tivesse acontecido, para dizer, eu não sabia o que tinha acontecido, quando estava diretamente no local onde ocorreu. Tá aí sendo levado pelos policiais, eu quero a foto dele, vamos colocar a foto do autor do crime. Autor de um crime. Autor de um crime. Gente, ele já está no Departamento de Homicídios de Belo Horizonte. Pode deixar as imagens, Sancler, só a imagem lá de lá agora. Vamos rodar as imagens, porque é um absurdo o que nós estamos falando, do que aconteceu no dia de hoje. Sabe, o gari, o nome dele é Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, estava trabalhando, sabe? Olha o tamanho do cara, olha o tamanho dele. Dá uma olhada. Pensa nisso, gente. Esse é o momento que ele está sendo conduzido pelo militar. Optou por cobrir o rosto, está inclusive com a roupa lá, né, de academia, um short, uma camisa. Ali na hora de descer, é claro, a imprensa toda já esperando, foi levado para o DHPP. Nesse momento ele é conduzido, ele é levado e preferiu cobrir o rosto usando ali uma camiseta, uma camisa, né? Ali estão os policiais militares que receberam a informação, portanto, que ele estaria nessa academia. Tá aí, então, o autor desse crime, né? É esse rapaz aí, esse homem aí. É ele mesmo que cometeu o crime. É difícil de acreditar, sabe? É difícil de acreditar. Gente, a gente tem as informações da prisão, enfim, mais informações de quem é esse homem, né? Agora a gente tem que ir lá no início da história. Peço por gentileza as imagens da rua onde tudo aconteceu. E aí são outras imagens da mesma pessoa. São outras imagens. Aquele rapaz que chegou conduzido pelos militares ao DHPP, que preferiu cobrir o rosto, é exatamente aquele homem que apareceu na foto ali, tá bom? Eles faziam, portanto, os garis, essa rota. Houve um problema de trânsito, porque todo mundo sabe, uma rua estreita, onde tem carro estacionado. Essa é a foto, infelizmente, do gari que morreu, tá, gente? Houve uma discussão entre o rapaz que apareceu aí na foto com a motorista lá do caminhão. E aí uma confusão entre eles, de repente, os disparos. Sabe? É uma coisa assim, difícil de se acreditar. É difícil de acreditar que isso motivou a questão do disparo. E aí, Elbert? Ele estava com uma arma? Estava com uma arma. E quem é? De quem é essa arma? É uma arma de uma delegada. Direto com o Vinícius para trazer as informações de momento. A tarde de hoje muito movimentada no DHPP. O Vinícius está lá nesse momento e vai trazer mais informações. Boa noite para você, Vinícius. E Moreira, boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Cidade Alerta Minas. A movimentação aqui começou logo no fim da tarde. Nossa equipe estava já aguardando essa chegada do suspeito, do René, aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Isso aconteceu no final da tarde, agora há pouco, e o Reinaldo Carvalho, nosso cinegrafista, flagrou o momento em que esse homem deixa a viatura e é levado, portanto, para prestar esclarecimentos para o delegado. Como você chamou a atenção, Moreira, ele cobre o rosto com uma camisa, mas ele vem sem algemas. Sem algemas. Por que isso? Ele não foi preso em flagrante, a informação que eu consegui aqui. Ele foi conduzido primeiro aqui para o Departamento de Homicídios para prestar esclarecimentos. E aí, a partir da oitiva, a polícia pode pedir a prisão dele. Provavelmente isso deve acontecer mais tarde, a prisão preventiva. E aí, então, ele vai ser preso, conduzido para o sistema prisional. Ô Moreira, são muitos fatos nesse caso, né? Como você disse, que chama muita atenção. O René, ele sim é um empresário, grande empresário aqui de Belo Horizonte, tem empresas na capital, tem empresas em Nova Lima, representação comercial, empresas de distribuidora de bebidas. Então, não é uma pessoa que não tinha nenhum tipo de instrução, não é uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. É uma pessoa esclarecida, a gente vê pelas fotos dele que a nossa produção conseguiu uma pessoa bem vestida, bem aparentada, que transitava no meio empresarial, na alta sociedade
de Belo Horizonte. Portanto, havia saído de casa. A gente não sabe ainda para onde ele ia, mas passava ali na região e, ao que tudo indica, estava muito, mas muito agitado, já que a partir dessa discussão resolveu atirar em um gari. Como você falou, a conversa que a gente tem, o relato de quem estava ali próximo. O caminhão de lixo estava fazendo o trabalho, passando pela rua com os garis. Ele fez a curva na rua, ele queria passar, reclamou que não tinha como passar. A motorista do caminhão de lixo, era uma mulher, falou para ele assim, não, tem como você passar aí. E aí começou a discussão, ele falando para ela, não tem não, e se você encostar no meu carro, eu vou te dar um tiro. Ele falou isso para ela, as pessoas ouviram. Os garis, colegas, vendo a exaltação, chegam para poder tentar acalmá-lo e no momento que há uma conversa, não há relato de nenhuma agressão, não há relato de tentativa, nada, apenas uma conversa para acalmá-lo. Ele saca o revólver e dá um tiro nesse gari, no Laudemir, de 44 anos. Ele foi atingido na costela, próximo ao tórax, um tiro que, segundo os policiais que estavam aqui, eu conversando com eles, atingiu a artéria e, infelizmente, ao dar entrada no hospital, pouco depois, ele morreu. Aí vem a curiosidade ou vem a frieza. Isso foi por volta de 8 horas da manhã. Para onde que o René foi? O que o René ficou fazendo ao longo desse dia? Ele voltou para casa? Ele foi para uma das empresas dele? Isso, ao longo do depoimento, ele vai provavelmente esclarecer para o delegado. Mas fato é que no meio da tarde dessa segunda-feira, mesmo dia do crime, ele chegou em um prédio, lá no bairro, na Avenida Raja Gabalha, para poder fazer academia. Isso mesmo. Ele foi malhar. E aí a polícia já estava fazendo toda a movimentação, entendendo o que aconteceria, para onde ele tinha ido. Chegou pouco depois que ele entrou na academia para malhar. O carro dele estava parado no estacionamento do prédio. Nós temos imagens feitas pelo Túlio Lopes, nosso colega. Esse carro, exatamente o veículo que foi utilizado no crime, estava estacionado na garagem da academia. Então ele para ali, sobe e vai malhar como se absolutamente nada tivesse acontecido. No momento que os policiais chegam, a Polícia Militar chegou, a Polícia Civil chegou pouco depois. Na hora que os policiais militares chegam e vão fazer a abordagem, ele dá uma de desentendido, Moreira. Ele fala, não, o que está acontecendo? Não estou sabendo de nada. Tiro? Morte? Não, não teve nada disso não, vocês estão malucos. Então, ele simplesmente estava como se fosse fora da realidade. Não estava nem um pouco abalado, não estava com a consciência nem um pouco pesada por ter atirado. A gente não sabe se naquele momento ele já sabia que tinha matado o gari, mas pela repercussão que deu-se hoje nesta segunda-feira, todo mundo está sabendo que um gari foi morto. No mínimo, ele sabia que tinha atirado em alguém. No mínimo, ele sabia que tinha atirado em alguém. Chegou para malhar, portanto, tranquilamente. Foi abordado, foi conduzido, portanto, para cá, pediu para colocar essa blusa no rosto para não ser identificado e veio. O delegado que vai conduzir esse caso, ele ainda não está aqui no departamento de homicídios, tá, Moreira? Conversei com o pessoal aqui. Ele deve estar colhendo algumas outras informações lá no local, deve chegar daqui a pouco. 2 advogados já estavam aqui, antes da gente chegar, eles já estavam aqui na porta aguardando o René para acompanhá-lo nesse depoimento. Doutor Henrique Pereira é um dos advogados, conversou comigo, ele falou, olha, eu não estou sabendo de absolutamente nada ainda, meu cliente, não sei nem se ele está preso efetivamente, ele vai começar a prestar o depoimento daqui a pouco e aí sim a gente vai saber qual linha vai adotar, o que fazer. Mas outro fato que chama atenção nesse caso todo, além de nós falarmos de um empresário, de uma pessoa esclarecida, que simplesmente em um momento de fúria ou sabe-se lá o quê, dá um tiro e mata um gari. O René da Silva Nogueira Júnior, é marido de uma delegada de polícia civil aqui de Minas Gerais. Doutora que atua em Belo Horizonte, nós não vamos dar o nome dela agora, não há nenhum envolvimento direto dela nesse caso, ele estava sozinho no carro, mas ele é marido de uma delegada de polícia. Olha bem, Moreira. E há uma informação que a nossa equipe conseguiu e que nós estamos aguardando a confirmação, mas com uma grande chance de se confirmar que a arma utilizada nesse crime é da delegada. É da delegada de polícia a arma que o marido usou para matar o gari. Por que ele estava com essa arma no carro, Moreira? Ele tinha posse de arma? Ele tinha porte de arma? Se tinha,
Ele poderia ter comprado uma arma para ele. Por que ele saiu de casa logo cedo, às 8 da manhã, com a arma que provavelmente é da esposa dentro de um carro? Ele já queria cometer algum crime? Ele foi acertar alguma coisa? Ele estava sendo ameaçado? São perguntas que vão ser respondidas ao longo desse inquérito, mas que já chama a atenção, um dia de muita dor, né? A repórter Gisele Ramos esteve logo cedo lá no local desse crime, conversou com alguns colegas garis que estavam revoltados com a situação e que a família toda abalada, querendo um esclarecimento, buscando um motivo, porque um homem trabalhador simples, que estava ali no serviço público, prestando serviço para toda a sociedade, é morto cruelmente desse jeito. Agora há pouco, enquanto ele estava sendo preso, a conversa que se tinha lá na academia é que ele era um homem tranquilo. O René, o atirador, era um homem tranquilo, era um homem que não aparentava ter essa fúria. Será que ele teve algum surto? Será que ele ficou com tanta raiva assim por causa de um caminhão de lixo, Moreira, a ponto de matar, de atirar em alguém? Porque você vai concordar, quando se pega uma arma e atira, ninguém quer dar um susto apenas, né, Moreira? Exatamente. Vinícius, já volto com você, que eu estou com chamada aqui urgente da Micheline Kubitschek, que está agora bem em frente, na porta do IML. Eu fico pensando no desespero, sabe, da família do Gari. Estou pensando na família do Gari. Gente simples que estava trabalhando, estava no caminhão de lixo, pegando o lixo da comunidade. Era mais um dia de trabalho. Deveria estar voltando para casa nesse horário, ou um pouco mais cedo. Não volta nunca mais, gente. Nunca mais, por conta de uma confusão de trânsito. E isso revela exatamente o perigo que nós temos no dia a dia, no trânsito e das pessoas, que a gente não sabe qual é a reação. Micheline, as informações. Boa noite. Oi, Moreira, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Cidade. Bom, é isso mesmo, a gente está aqui na porta do IML. A previsão é de que o corpo do Laudemir seja liberado a partir de 7 horas da noite, mas até agora a movimentação de parentes e familiares, ela ainda não aconteceu. A gente já está aqui desde mais cedo, equipes da nossa produção, para tentar falar com algum parente, para entender como que está a cabeça da família nesse momento. Lembrando, Moreira, que ele foi morto começando a semana, iniciando os trabalhos. Ele trabalhava em uma empresa terceirizada que prestava serviço para a SLU, estava nessa empresa há mais de 7 anos, o Laudemir, que tinha 44 anos, há informações de que ele teria uma filha, e a gente fica pensando, né, Moreira, ontem, Dia dos Pais, uma hora dessa ontem ele estava com a família, comemorando, no seio da família, junto com seus familiares, se era pai, estava com essa filha, e agora, simplesmente, hoje, 24 horas depois, é uma vida que já não existe mais, e um motivo tão torpe, né, Moreira? As informações que a gente tem até o momento dão conta de que foi um crime realmente de intolerância no trânsito. A gente vê que são situações que deixam a gente bastante chocado. Eu fico pensando, Moreira, você falando sobre essa situação de que ele, né, estava ali trabalhando, coletando lixo, é um trabalho que a gente sabe que é tão importante, que é tão necessário para a sociedade, que muitas vezes eles são profissionais invisíveis. Mas deixa-se um dia deixar de passar o caminhão da coleta para a gente ver como é que não fica a situação. Quantas vezes nós fizemos matérias mostrando ruas lotadas de sacolas de lixo, seja por greve ou qualquer outro motivo, e o quanto eles são necessários. Fora que os garis, né, tradicionalmente a gente sabe, eles trabalham sempre com um sorriso no rosto, mexe com a turma, passa na rua, brinca com todo mundo. A criançada adora, meninos que pedem festa com tema de coletores do serviço público de limpeza urbana. Então, a gente realmente fica muito consternado com essa situação. E essa motorista, a informação que a gente tem é de que a confusão, como o Vinícius Rangel bem trouxe, ele teria ficado incomodado com a presença do caminhão na rua, achando que o carro dele, avaliado em R$187 mil, não daria conta de passar naquele espaço. Ele desce do carro, discute, chega, né, segundo os relatos, a apontar uma arma no rosto da motorista. O pessoal tentando ali apartar a situação, mas ele realmente num estado de fúria na hora que ele atirou, porque, como o Vinícius também trouxe, a pressão dele lá na academia estava 12/8, calminho, e fazendo de conta que não sabia o que tinha acontecido. Bom, a gente está aqui acompanhando, vamos acompanhar, se algum familiar chegar, eu volto aí com mais notícias para você, mas por enquanto segue tranquilo aqui. Moreira. Inclusive isso, Micheline, acabei de receber a informação que a família pode chegar a qualquer momento aí, com todo o respeito que devemos ter nesse momento específico, pela família, né, dentro de uma oportunidade, e se alguém quiser realmente falar nesse momento, eu peço prioridade para você mencionar, com o que eu tiver aqui, eu corto e vou direto com você ao vivo, tá bom? Pra gente atualizar
porque eu quero ouvir agora essa família. Quem é que vai olhar para esse pessoal? Gente simples, estava trabalhando no caminhão de lixo, sabe? Trabalhando. Do outro lado, nós temos um empresário muito bem relacionado, né? Uma pessoa conhecida e, infelizmente, o contraste nessa situação. Um num caminhão de lixo trabalhando e o outro num carro de luxo de 180 mil. O que prevaleceu no que é contado na versão até o momento é que ele, considerando que poderia acontecer algo com o próprio carro ao tentar passar, poderia então danificar, queria passar o caminhão de lixo lá e aí o início da confusão, onde se aponta a arma e mais do que se apontar uma arma é atirar e tirar a vida de uma pessoa, tá? Então, obrigado, Michelene, prioridade é sua. Gente, como eu disse, quero as imagens do local onde tudo ocorreu. Aqui em Belo Horizonte, e eu vou falar isso porque região metropolitana e cidades do interior, é muito comum você ter aquelas ruas estreitas que ainda tem acesso para que carros possam ficar parados e estacionados. Então vem um caminhão de lixo ou um caminhão maior, seja o caminhão que for, a rua fica travada. Só que nessa situação é diferente quando alguém está parado para fazer o trânsito lá ficar todo... Não, estava trabalhando. É o que a Michelene falou e ela falou muito bem, falou assertivamente. Deixa faltar um dia do caminhão lá na sua rua para você ver se na hora você já não aciona o pessoal. Mas o que está acontecendo? Estava lá trabalhando, tá bom? Saiu cedo, logo pela manhã. E de repente, numa confusão dessas, a ameaça e o tiro vai no gari. É algo assim, assustador, porque revela algo também de uma realidade nossa do dia a dia, que é o trânsito. Começa por aí, mas como assim? Ó? Eu já explico. Era uma paradinha, vai demorar um pouco? Espera dar um acesso para realmente passar. Por que chegar a esse ponto? Quando você está vendo que a turma lá da frente está trabalhando e que eles estão fazendo um serviço para uma comunidade inteira. E quando a gente fala em comunidade, a gente não pode pensar no micro, é macro. Você está fazendo uma região, tem que chegar a outra e assim sucessivamente. Inclusive no bairro de quem mora, num local muito legal. Precisa de se passar para resolver a situação. E não é só o lixo, todo tipo de entrega e por aí vai. Então, nesse momento agora, nós vamos onde tudo começou. Nós vamos ouvir, porque nós temos uma família agora que está chorando desesperadamente, sem saber o que fazer para voltar numa história como essa. Não tem como. Está desesperado, todos estão. E aí você vai ver também que, ao mesmo tempo, os que estavam trabalhando lá com o Laudemir, que são os outros garis, gente, nós vamos enxergar como pessoas, repito outro trecho da Michelene, muito bem colocado, como pessoas invisíveis, que simplesmente passam por ali. Então nós temos também a revolta desse pessoal e os que estavam lá, o trabalho da polícia e muito mais. A reportagem da Gisele Ramos traz o início dessa história triste. Vamos ver. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Um caminhão de lixo fazia coleta nesta rua no bairro Vista Alegre, região oeste de BH. O trânsito ficou tumultuado. Nervoso, o motorista, que estava em um carro elétrico, ameaçou a mulher que dirigia o caminhão. O caminhão estava fazendo a coleta de lixo na rua Jequitibá. Ele estava encostado do lado da direita e tinha um outro carro do lado da esquerda. A motorista do caminhão sinalizou que um carro elétrico poderia passar. Ela fez o sinal, os coletores também falaram, vem que dá. E neste momento, segundo a informação dela, o condutor falou, se você esbarrar esse caminhão no meu carro, eu vou dar um tiro em você, você duvida? E ela entrou em choque, os coletores, né, começaram a ficar no deixa disso, e um dos coletores levou um tiro. Ele chegou a ser socorrido por uma viatura do 5º Batalhão, né, que levou, salvo engano, para o Hospital João 23, e infelizmente veio a óbito. Segundo testemunhas, o gari foi atingido aqui no meio da rua. Ele conseguiu dar alguns passos e ficou caído ali na esquina. E aqui a gente vê que as luvas dele ficaram na calçada. Ele foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar. O homem que atirou fugiu por esta rua no sentido Tereza Cristina. No hospital, Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, não resistiu. Colegas de profissão que faziam a coleta na região ficaram revoltados. Todo mundo está revoltado e triste. Eu trabalhei com ele, foi 6 anos trabalhando. Matou o cara todo. 6 anos trabalhando. Trabalhei 6 anos com ele. Matou ele lá. Você conhecia? É meu amigo. Matou um colega nosso de trabalho, é sacanagem! É covardia, hein?
Policiais civis e militares bateram nas casas na tentativa de conseguir imagens que pudessem identificar a placa do carro. Este pedreiro, que prefere não mostrar o rosto, falou que ouviu o momento em que o gari foi baleado. O caminhão estava parado aqui na porta quando tudo aconteceu, né? O que o senhor presenciou? A gente estava aqui dentro, o portão estava fechado, a gente escutamos o estampido do tiro. A gente deu um tempinho que se jogou na pedra dentro do portão. Aí quando a gente já saiu aqui, o papai já estava caído na esquina ali. Matou um colega nosso de trabalho, é sacanagem! É covardia, hein? Independentemente, e eu já vou trazer o perfil de quem é o Renê, o que eu escuto é essa voz agora. Foi covardia, hein? É isso que vai ficar ecoando, é isso que vai ficar reverberando, é isso que vai se espalhar. Foi covardia, hein? Independentemente quem seja o Renê, eu vou trazer o perfil dele, que estava nesse carro. A placa, obviamente, nós desfocamos, porque a gente não sabe se o carro está registrado no nome dele ou de outra pessoa. E aí a outra pessoa, se for o caso, tem nada a ver com essa história. O carro estava com ele. Mas enfim, isso é um detalhezinho na história. Me dá a imagem do Vinícius e da Micheline. Como eu disse, a qualquer momento podem chegar os familiares ao IML. Então, repito, viu, Micheline? É só você me acionar aqui, que imediatamente eu já levo a informação com você. E ao mesmo tempo, o Vinícius estava aqui quando eu estava com a reportagem, não já me chamando, né, Vinícius? Tem informação, tem novidade que você vai trazer agora, está no DHPP, o local onde ele foi levado. Foi o local para onde ele foi levado, o Renê. Chegou lá a opção, né, de cobrir o rosto, mas nós temos a foto dele. Enquanto isso, eu já vou com você, Vinícius, para eu trazer as informações do que nós conseguimos apurar de quem é o Renê. Tá aí a foto dele. Renê Júnior, CEO, ou seja, um vice-presidente também, diretor exclusivo, comercial de uma empresa de alimentos. Tem muitas outras qualificações que aparecem também numa rede social que ele usa. Justamente, o Vinícius, eu vou tentar resgatar aqui de cabeça o que o Vinícius disse, porque tem muito mais do que isso, tá? Ele é CEO, ele é vice-presidente de uma empresa, estaria ligado a uma empresa também de representação de bebidas ou dono de bebidas, segundo o que o Vinícius falou. Uma pessoa muito bem influente em diversos meios aqui da sociedade. Teria empresas em Nova Lima também, pelo que o Vinícius disse. Então, ou seja, é realmente uma pessoa muito bem relacionada. Não precisa nem dizer, só pelo jeito dele de se vestir, né, pelas fotos que se tem. Eu não estou fazendo um pré-julgamento, porque, enfim, isso é uma condição. A pessoa trabalha, tem condição, ela tem o mérito de ter, não é isso, né? Mas, enfim, a gente viu, é um carro de 180 mil na avaliação que foi feita previamente. Tem fotos dele com outras pessoas, não vem ao caso, mas enfim, a gente consegue entender o acesso que ele tem. E esse, infelizmente, é um contraste dessa história da vida real. Porque você tem uma pessoa aqui vamos dizer que o mínimo, né? O mínimo numa história como essa é entender dos próprios atos. Não é uma pessoa que não tem instrução, que não sabe o que está fazendo. Então, assim, acredito até pela condição econômica, pela condição pessoal, aí a capacidade dele de ter acesso a tudo que tem que ser uma pessoa muito bem preparada na vida, e você não faz isso da noite pro dia. Isso não tem relação com uma pessoa que é pobre, que está trabalhando com um gari, porque o caráter de uma pessoa não se constrói pelo terno que se veste. Não é o apresentador falando aqui na televisão, não é um CEO de uma empresa, não é o administrador de outra empresa, não é isso o médico, não, é o caráter da pessoa, ou você é ou você não é. Ou você tem ou você não tem. Infelizmente é isso. Então, como eu disse lá atrás, infelizmente nesse contraste dessa história de hoje, nós temos uma pessoa que tomou uma decisão, não sei o que estava passando pelo dia, mas o final me leva a crer que não tinha muitos problemas anteriormente, no mesmo dia, no dia de hoje, tá? Porque depois de fazer isso, estava numa academia e foi lá que ele foi encontrado. E aparentemente, na primeira versão que foi contada, se fez até desentendido. Agora eu me pergunto o seguinte, como uma pessoa que está no trânsito, tem um caminhão de lixo na frente, com a repercussão do caso de hoje, não se fala em outra coisa aqui na capital. De um crime, a pessoa morreu, um gari estava trabalhando, alguém atirou. Como que, sabe? E a arma, ela não salta do carro e vem na mão da pessoa. Você tem que ir lá e pegar. E para mais dessa história toda, e para além de uma história como essa, que já tem todos os requintes que nós estamos contando aqui, pode ser que, na confirmação ainda dos fatos, ou na confirmação do que está sendo apurado, melhor dizendo, e possa se tornar um fato nessa história, está em apuração, mas parece que a informação realmente vai se confirmar,
que essa arma seria da esposa, que é uma delegada. Delegada também nesse caso, gente, pelo amor de Deus, vamos separar as histórias, tá? Vamos separar as histórias. Porque se ele fosse uma esposa, se ele fosse um marido de uma mulher que fosse jornalista, eu falo assim, é uma jornalista, é uma colega do nosso trabalho. Se fosse lá uma médica, é uma médica. Infelizmente, nessa história, o contexto do que está falando é o seguinte, ele é marido de uma delegada. E a arma que ele usou pode ser da esposa. E a coisa fica mais complicada. Mais complicada, porque se ele tiver porte e posse, ele vai ter que justificar porque ele usou a arma da esposa, da mulher. Se não for nessa condição, por que essa arma estava lá? Então, assim, realmente tem muito a se explicar. Mas, de novo, eu volto à vida. A vida de um gari, a vida de um trabalhador, a vida de uma pessoa que saiu cedo para colher o lixo de outras pessoas que estava lá e que o pessoal todo trabalhando. Realmente, sabe, é algo difícil de compreender. Vinícius, pois não, as informações. Você havia me chamado agora há pouco, as atualizações. Diga lá. Moreira, nós estamos aqui na porta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Belo Horizonte. Movimentação por aqui, vira e mexe, é bem grande. Agora há pouco mesmo, os advogados que estão cuidando desse caso do Renê, eles estavam aqui aguardando para tentar entender como está a situação do cliente deles e quando essa investigação vai de fato começar. A informação que a gente tem é que a Polícia Militar foi agora, saiu daqui do DHPP agora e foi buscar uma das testemunhas na cidade de Ribeirão das Neves, provavelmente um dos garis. A movimentação aqui é muito intensa, os colegas da imprensa, tem muita polícia por aqui também. A própria equipe que estava fazendo a guarda, Reinaldo vai mostrar pra gente ali, a própria guarda do Renê, quando ele chegou aqui no DHPP, ainda está aqui. Então, muita coisa para acontecer, mas o delegado, que é o responsável por esse caso, ele ainda não está aqui no DHPP. Ele ainda não está ouvindo o Renê, porque ele está na rua buscando outras informações. Ele está lá próximo da academia, conversando com os colegas, conversando com os instrutores da academia, com quem tinha ali o contato direto com o Renê, para entender qual é a situação, como ele chegou lá na academia. E a polícia, então, buscando essas testemunhas que vão ser trazidas para cá. Esse caso não tem previsão de ser encerrado hoje. Esse depoimento provavelmente vai entrar na madrugada, porque ele tem muito para esclarecer. E enquanto tudo não foi esclarecido, ele não é liberado. E aí a gente precisa voltar dizendo, ele ainda não está preso. Ele ainda não está preso. O Renê foi detido. Ele foi detido, trazido para cá para ser ouvido. Daqui a polícia pode pedir a prisão preventiva dele e ele ir para o sistema prisional. Mas por enquanto ele foi detido. Por isso ele veio para o DHPP. Algumas pessoas perguntaram, geralmente quando há a prisão se vai para a central de flagrantes. Ele veio para a delegacia de homicídio por isso. Porque ele ainda vai ser ouvido como um suspeito. E por isso ele também não estava algemado, Moreira. Nas imagens é bem claro, ele desce da viatura, chega um determinado momento que ele até coloca a mão para trás. Isso chamou atenção, viu? Na hora que ele desce, o Reinaldo tá ali, ele faz assim, como se ele tivesse algemado, mas ele não está algemado. Ele foi trazido para cá sem algemas, ele foi trazido para cá, não foi na parte de trás da viatura, né, do camburão, como o pessoal geralmente chama, não foi na parte de detenção, foi no banco. Ele estava sentado do lado esquerdo do banco traseiro. Passageiro traseiro da viatura por conta disso. Veio direto da academia, né, lá na Avenida Raja Gabalha. A informação que a gente tem é que o carro que estava parado lá no estacionamento também está sendo periciado. Esse carro vai ser periciado para entender ali se há algum vestígio de pólvora, o que pode se encontrar dentro desse carro que ajude nas investigações, mas o carro está passando por essa perícia. Doutor Henrique Pereira estava ali agora, ele subiu, o Renê está no segundo andar aqui do DHPP e daqui a pouco deve começar, então, o depoimento dele, a gente acompanhando tudo aqui. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo, Moreira. Tudo bem, Vinícius, eu já volto com você, é só para a gente ir alinhando o que se tem de informação até o momento em relação à história e como as coisas aconteceram. E como você citou aí a questão do carro, a situação em que ele foi conduzido, o veículo de luxo e tudo mais, eu acabei de receber essa informação para a gente ficar no mesmo contexto de explicação. Agora há pouco, minutos atrás, eu questionei, será que o carro está no nome dele? Por isso que nós desfocamos a placa do veículo. E nós conseguimos, nesse momento, agora há pouco mesmo, a nossa apuração, ter a certeza de que... Me dá a imagem do veículo, por gentileza. Pode girar as imagens e coloca a imagem do carro, por favor.
O carro está no nome da mulher dele, que é delegada. Nesse sentido, começa a explicar uma das principais perguntas nesse contexto de por que ele tinha uma arma no carro. Em relação ao advogado que o representa nesse momento, né, ele ainda não conseguiu ouvir do cliente, que é o Renê, o que de fato aconteceu, e para depois começar a pensar na defesa. Micheline, pois não? Aí, ó. Moreira, de volta aqui, a gente está exatamente agora na porta aqui do Instituto Médico Legal, na região oeste da capital. Vou pedir para o Antônio Charles me acompanhar aqui, para a gente mostrar de perto para o telespectador do Cidade que está em casa, acompanhar junto com a gente a movimentação. A gente tem aqui algumas pessoas que, agora nesse momento não mais, mas fica uma pessoa ali na recepção. Aqui é por onde tem o trânsito de caminhões, de veículos, do próprio Instituto Médico Legal, mas nesse momento a gente percebe que está vazio. Os funcionários daqui, os servidores que trabalham aqui, muitos deles já deixaram aqui o local, o horário de expediente encerra normalmente em horário comercial. Quem fica é a turma que está de plantão. E ainda a gente aguarda a chegada de parentes. A previsão, como eu disse no começo do jornal, da liberação do corpo é por volta das 7 horas da noite. E, Moreira, é importante, se a família quiser conversar com a gente deixa esse espaço aberto para eles poderem contar como é que está sendo para eles lidar com toda essa situação, com essa tragédia, porque é para que o Laudemir não seja só um número. Ele era uma pessoa que tinha uma história, a gente conseguiu confirmar, ele tinha uma filha de 7 anos de idade. Como que essa mãe agora chega para uma criança que acabou de comemorar o Dia dos Pais com ele e conta que o pai não vai voltar mais para casa? O Laudemir, ele trabalhava nessa empresa há 7 anos e mais cedo o pessoal conversando ali com os responsáveis pela empresa da qual ele era contratado e que prestava serviços para a SLU, que mataram um pai de família, que realmente era um homem que vivia para a família, trabalhava para a família. Então, a gente quer justamente encontrar com alguém aqui da família. Claro que nós vamos conversar respeitosamente. A gente entende também se eles não quiserem falar. É um momento muito difícil, é um momento de dor, de perda, mas é uma situação que não pode passar despercebida, assim. É um homem que estava trabalhando, estava ali no horário de trabalho e que tentou interceder pela colega dele, a motorista desse caminhão, que teria sido ameaçada pelo Renê Júnior, que o Vinícius Rangel acabou de falar ali do caso, que está ali no DHPP, foi conduzido para lá. Ao que tudo indica, o estresse, né, dele, vamos dizer assim, o crime começou com um estresse por causa do caminhão. Agora, gente, a gente precisa combinar, né? Você que está aí em casa e me vê, Moreira, todo mundo que está ligado no Cidade, por que a vida está valendo tão pouco, gente? As pessoas estão ali trabalhando e simplesmente agora não conseguem mais voltar. Mas a gente está aqui, Moreira, segue acompanhando. Tendo novidades, eu volto para te chamar. Tem mais informações em relação a tudo que está acontecendo. Acabei de, aqui também agora, me atualizaram que o Vinícius Rangel... Vinícius, você tem uma nota da Polícia Civil, não é isso? Exatamente, Moreira. A polícia acaba de enviar uma nota para a imprensa, informou que está aguardando a finalização do boletim de ocorrência pela Polícia Militar, ou seja, desde de manhã a Polícia Militar envolvida nesse caso, mas como o suspeito ainda estava sendo procurado, toda a movimentação, ele ainda não tinha sido finalizado. Então, a Polícia Civil informa que aguarda essa finalização do boletim de ocorrência pela Polícia Militar para dar início à lavratura de procedimento investigativo, o inquérito policial apontado em favor do Renê, a polícia não diz, mas nós temos o nome, Renê da Silva Nogueira Júnior, apontado como suspeito do homicídio praticado no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. Informação que eu tenho de momento, Moreira. Falei agora há pouco que uma viatura da Polícia Civil saiu aqui do DHPP para ir buscar um dos garis, testemunha, lá em Ribeirão das Neves. A informação que nós temos agora é que os outros 2 garis, eram 4 nessa equipe, o Laudemir infelizmente faleceu, os outros 3 estão vindo para cá e a motorista, ela que estava dirigindo o caminhão de lixo, que é peça fundamental nessa história, onde teria começado o bate-boca, onde ela disse, pode passar que tem espaço, ela também está vindo para cá. Quando as pessoas chegam aqui no DHPP, a gente tem uma pequena sala de espera aqui, Moreira, que é onde as pessoas que vêm prestar esclarecimentos, né, dar depoimentos, elas aguardam aqui, mas o suspeito não está aqui. O Renê, ele subiu, foi para o 2º andar, é lá em cima, na sala do delegado, que ele presta o depoimento, que ele vai esclarecer o que levou ele a cometer esse crime brutal na manhã dessa segunda-feira. Uma pergunta, você tem feito muitas perguntas, Moreira, e uma pergunta que a gente precisa se fazer também, né, para que todos comecem a refletir é o seguinte: nós estamos falando de um empresário que estava num carro de luxo que matou um gari, que estava com uma arma.
A arma provavelmente da esposa dele, uma delegada. E se fosse o contrário, Moreira? E se tivesse sido um gari que no momento de discussão tivesse matado um empresário? Qual seria a situação e como estaria a situação agora? Então, nós precisamos de reforçar que nós estamos falando de uma pessoa lúcida, uma pessoa esclarecida, um grande empresário de Belo Horizonte que deliberadamente mata um gari que estava a trabalho. A movimentação por aqui continua muito grande, os colegas de imprensa, todo momento algumas pessoas chegam, a gente não consegue saber exatamente se tem alguma ligação direta ou não, porque o DHPP continua com a movimentação dele, mas tendo qualquer coisa eu te chamo e a gente volta aqui no Cidade com mais informações. É isso também, estou de olho lá com a Micheline, que a qualquer momento a família pode chegar, os nossos repórteres atentos a todas as situações, o Vinícius permanece no DHPP. Vinícius Rangel volta agora para trazer as informações direto do DHPP, nessa história triste em que o empresário pega uma arma, atira e tira a vida de um gari que estava no trabalho. Tem explicação para isso? Vamos ver que versão que vai aparecer ainda. Ô Vinícius, diga lá. Moreira, nós acabamos de receber a informação, foi confirmado o velório do Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, o gari, que foi assassinado na manhã desta segunda-feira dessa forma brutal. Ele vai ser velado em Nova Contagem a partir de 6 horas da manhã. O horário do sepultamento ainda não está confirmado pela família. A gente viu agora há pouco a movimentação lá na porta do IML. Esse corpo deve ser liberado, então, daqui a pouco e seguir para os trâmites. O velório, infelizmente, amanhã, a partir de 6 da manhã. Aqui no DHPP, a movimentação continua grande. O pessoal está aguardando a chegada da motorista do caminhão de lixo, também dos outros 3 garis que compunham a equipe que trabalhava com o Laudemir. Eles vão ser peças fundamentais, o depoimento deles aqui para o delegado, que também vai ouvir o Renê da Silva Nogueira Júnior, ele que atirou em um gari no bairro Vista Alegre na manhã de hoje. Por enquanto, os advogados, um deles está até ali, ó, o Reinaldo consegue mostrar para a gente, não é o doutor Henrique, é o outro advogado que está acompanhando esse caso. Eles estão tentando mais informações, o delegado não chegou, deve chegar a qualquer momento aqui no DHPP para começar então essa oitiva e a gente vai saber o que o Renê vai justificar para esse crime brutal. E muita movimentação por aqui, as pessoas chegando, muitos curiosos que acabaram passando que também ficaram sabendo do caso, muita gente revoltada na porta do Departamento de Homicídios aqui no bairro São Cristóvão, com esse crime que de fato choca toda a população de Belo Horizonte. A gente vai vendo ali os delegados conversando, hora um sobe para poder conversar com o Renê, desce, conversa com o outro, é aquela praxe, né? Já vão ali vendo qual linha vai ser adotada nesse caso, o que é que o Renê já disse para eles, né, que também vai ser dito ao delegado, mas fato é que esse trabalho não vai terminar por agora, provavelmente vai entrar na madrugada com o depoimento do principal suspeito de ter matado o gari na manhã desta segunda-feira. Moreira, é um dia triste, lamentável, como nós temos falado, né? Um crime covarde, bárbaro, sem justificativa, que demonstra essa crueldade e essa disparidade na sociedade, né, Moreira? De um lado, um homem trabalhador que estava ali dando o sangue, o suor à vida para poder melhorar a sociedade, prestando um serviço essencial. Do outro lado, um empresário, né, que estava com uma arma. Por que ele estava com essa arma? O que ele estava fazendo? Ninguém sai com uma arma dentro de um carro. A gente não tem informações se ele tinha posse de arma, mas ele estava com a arma. Uma arma que provavelmente a informação que nós temos e vai ser confirmada era da esposa, que é delegada, sai de casa, tem uma condição de vida boa, poderia ter ido para onde tinha que ir, arruma essa confusão e comete um crime bárbaro desse. Então, muita coisa precisa ser explicada e a gente precisa fazer perguntas e propor respostas a partir disso. É a realidade. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês tratam com tanta crueldade, falam de tanta coisa ruim e, de fato, nós vamos agora... Moreira, nesse momento está chegando aqui, ó, uma das testemunhas. É a testemunha que tinha sido ido até... a polícia tinha ido até Ribeirão das Neves para buscá-la. Ele vai chegando aqui agora. É um dos garis que estava na equipe, que vai compor essa oitiva, esse depoimento que o delegado vai ouvir agora, o Renê. E ele precisa de ouvir essas testemunhas que estavam junto com o Renê lá no bairro Vista Alegre. Chega, portanto, agora para prestar o depoimento. E nós vamos acompanhando tudo por aqui, Moreira. Estava falando, a gente vai parando para poder entender isso que vai acontecendo ao vivo, né? A gente relatando aqui essa movimentação.
mas entender essa realidade e propor essas discussões, né? Porque assim, se a pessoa não podia estar com arma, ou mesmo se ela poderia, a gente fala que não poderia, por quê? Quem não pode ter arma, não tem um atestado psicológico, não tem um atestado de sanidade, não tem. Quem pode ter a arma, ele é preparado para isso, né? Então ele tem que responder como tal. Agora, quem não tem, a gente não sabe. É muito grande a movimentação por aqui agora. Como eu disse, o DHPP, óbvio, continua com as investigações, com todos os trâmites, mas uma atenção especial nesse caso, que de fato chocou Belo Horizonte na manhã desta segunda. E a gente segue por aqui, Moreira. A cobertura vai continuar, não só no MG Record, mas durante toda a programação da Record, nós vamos acompanhar esse caso até o fim. Com você.